Imagine uma vida cercada por porcelanas finas, bailes sob lustres de cristal e o silêncio educado das grandes mansões vitorianas. Para Florence Nightingale, esse cenário não era um privilégio, mas uma prisão dourada feita de expectativas sufocantes. Nascida em uma família de imensa riqueza, seu destino parecia traçado. Um casamento vantajoso, a administração de uma propriedade e uma vida dedicada à etiqueta social. No entanto, por trás de seus vestidos de seda e modos refinados, ardia uma inquietação que a sociedade da época jamais perdoaria. Florence acreditava ter ouvido um chamado divino, uma voz que a convocava não para o altar, mas para o serviço aos miseráveis. O grande obstáculo, contudo, não era apenas o desejo de sua família, mas o próprio conceito do que significava ser enfermeira em meados do século XIX. Naquela época, a enfermagem não era uma profissão respeitável. Era vista como um trabalho degradante, reservado para mulheres que não tinham mais para onde ir. Frequentemente, as cuidadoras nos hospitais eram descritas como mulheres sem instrução, muitas vezes dependentes do álcool ou com moral questionável, que aceitavam o trabalho apenas pela subsistência mínima. Para os pais de Florence, a ideia de que sua filha educada pudesse se misturar a esse ambiente era um escândalo insuportável. Eles lutaram contra a sua vontade com todas as armas que o prestígio social lhes conferia, tentando convencê-la de que sua verdadeira missão era ser a esposa perfeita de um aristocrata. Florence, porém, resistiu. Ela estudava livros de medicina e relatórios hospitalares secretamente, preparando sua mente para um campo de batalha que ainda não conhecia. O mundo mudou drasticamente quando os ventos da Guerra da Crimeia começaram a soprar. As notícias que chegavam do fronte eram aterrorizantes. O jornal The Times enviava correspondentes que descreviam uma realidade cruel. Os soldados britânicos não estavam morrendo apenas pelas balas e baionetas russas, mas por uma negligência administrativa sem precedentes. Relatava-se que os homens feridos eram deixados para apodrecer em instalações precárias, sem cobertores, sem comida adequada e sem qualquer cuidado higiênico básico. O clamor público na Inglaterra foi imediato. Como a maior potência do mundo podia deixar seus heróis morrerem de forma tão indigna? Foi nesse momento de crise nacional que Florence encontrou a porta aberta que tanto buscava. Com o apoio do secretário de guerra, Sidney Herbert, ela reuniu um grupo de 38 enfermeiras voluntárias, muitas delas freiras e mulheres de diferentes ordens, para partir rumo ao desconhecido. A viagem até o Império Otomano foi longa e carregada de uma ansiedade sombria. Quando o navio finalmente ancorou em Scutari, o que Florence e suas enfermeiras encontraram foi um cenário saído de um pesadelo visceral. O hospital de Scutari, que de longe parecia uma imponente construção militar, era por dentro um labirinto de horrores. O ar era tão espesso com o cheiro de putrefação, esgoto e morte que era difícil respirar. Homens estavam empilhados em corredores estreitos, deitados sobre o chão de pedra frio e úmido, cobertos pela mesma farda ensanguentada com que haviam caído no campo de batalha semanas antes. Ratos enormes corriam livremente entre os feridos, e a água potável era um luxo inexistente. A recepção de Florence pelos médicos militares foi gélida, beirando a hostilidade aberta. Para aqueles oficiais, a presença de mulheres em um hospital militar era uma intrusão absurda e desnecessária. Eles acreditavam que Florence era apenas uma aristocrata diletante brincando de caridade, e que, em poucos dias, o horror da realidade a faria fugir de volta para o conforto de Londres. Eles se recusaram a oferecer ajuda, negaram suprimentos e ordenaram que as enfermeiras não tocassem nos pacientes sem autorização expressa. Florence, no entanto, manteve uma calma gélida e observadora. Ela percebeu rapidamente que o caos não era apenas resultado da guerra, mas de uma estrutura invisível de abandono. Antes de continuarmos,
inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto caminhava por aqueles corredores infectos, Florence Nightingale sentiu o peso do desafio. Ela não estava enfrentando apenas ferimentos físicos, mas um inimigo silencioso e muito mais letal que se escondia nas paredes imundas e na burocracia cega. Ela sabia que, para salvar aqueles homens, teria que lutar uma guerra dentro da própria guerra. O verdadeiro horror estava apenas começando a se revelar. A resistência institucional inicial não era apenas uma barreira burocrática, mas um confronto direto com o ego ferido de homens em fardas militares que viam Florence Nightingale e suas enfermeiras como intrusas indesejadas no domínio sagrado da guerra vitoriana. Durante semanas, ela foi terminantemente proibida de entrar nas enfermarias principais por oficiais que acreditavam piamente que o hospital não era lugar para uma dama de sua estirpe. Os médicos militares, encastelados em sua própria arrogância, preferiam ver homens morrendo sobre o chão de pedra frio a admitir que uma mulher pudesse organizar o caos sangrento que eles mesmos haviam permitido florescer. Florence, no entanto, não recuou nem por um segundo. Ela esperou com uma paciência calculada e quase gélida, estocando secretamente suprimentos, que ela mesma comprara com recursos próprios e doações de seus contatos em Londres. A oportunidade surgiu de forma trágica quando a Batalha de Inkerman enviou uma onda avassaladora de feridos que o sistema médico-militar, já em colapso, simplesmente não conseguiu absorver. O desespero venceu o orgulho dos generais, e as portas foram finalmente abertas para a mulher que eles tanto desprezavam. O que se seguiu foi uma revolução silenciosa, implacável e meticulosa. Florence não começou sua jornada com orações piedosas, mas com baldes pesados de sabão, escovas de cerdas duras e caldeirões de água fervente. Ela entendia com clareza científica que o hospital de Scutari era, na verdade, uma armadilha mortal sentada sobre um esgoto a céu aberto que contaminava tudo ao seu redor. Sob seu comando rigoroso, as enfermeiras voluntárias começaram a esfregar paredes impregnadas de lodo e a lavar quilômetros de bandagens apodrecidas que eram reutilizadas sem qualquer critério de higiene. Ela reorganizou as cozinhas para garantir que os soldados recebessem comida minimamente nutritiva, combatendo pessoalmente a corrupção de fornecedores, que entregavam carne estragada enquanto lucravam com a miséria. Florence era onipresente, supervisionando desde a ventilação das salas insalubres até a substituição dos colchões infestados de vermes. Mas a limpeza física era apenas metade da batalha que ela travava. O peso emocional começou a cobrar seu preço de forma devastadora sobre seu espírito exausto. Florence via, todas as noites, jovens que mal tinham saído da adolescência perderem o brilho nos olhos enquanto sussurravam nomes de mães e esposas que jamais voltariam a ver. Ela se recusava a deixá-los partir sozinhos na escuridão absoluta da indiferença. Muitas vezes, após 20 horas de trabalho ininterrupto, ela ainda encontrava forças para escrever cartas para as famílias dos falecidos, narrando seus últimos momentos com uma dignidade que o exército britânico lhes havia negado sistematicamente. A solidão da liderança era um fardo esmagador. Ela não podia demonstrar fraqueza diante de suas subordinadas ou dos oficiais que esperavam ansiosamente por seu erro. O colapso físico parecia iminente, mas sua vontade de ferro a mantinha em pé, mesmo quando suas mãos tremiam de exaustão. Em meio ao horror, Florence revelou-se uma mente matemática brilhante e estratégica. Ela não apenas limpava feridas, ela registrava a dor em números exatos. Cada morte e cada mudança mínima nas condições sanitárias era meticulosamente transformada em estatística. Ela criou gráficos revolucionários para provar aos céticos em Londres que a falta de higiene matava 10 vezes mais soldados do que as balas russas no campo de batalha. Essa abordagem lógica foi o nascimento da enfermagem moderna, como uma ciência técnica e respeitada. Ela transformou a compaixão em dados irrefutáveis, forçando o governo
a enviar reformas sanitárias urgentes que salvariam milhares de vidas. Quando os médicos finalmente se retiravam e as luzes se apagavam, começava o momento que a imortalizaria para sempre na história. Com uma pequena lanterna de metal na mão, Florence percorria solitária os quilômetros de corredores escuros onde os feridos repousavam em silêncio. Para aqueles soldados abandonados, aquela luz pálida era a única prova de que o mundo ainda se importava com eles. Eles a chamavam com reverência de a Dama da Lâmpada, e dizia-se que os homens beijavam sua sombra projetada na parede enquanto ela passava suavemente. Ela era a ponte entre a vida e a morte, o único conforto humano em um deserto de sofrimento. No entanto, justo quando as taxas de mortalidade começavam a cair e a organização prevalecia sobre o caos, um novo inimigo, muito mais rápido e implacável que qualquer exército, cruzou os portões de Scutari. Não era uma força humana, mas uma sombra invisível que se espalhava silenciosamente pela água contaminada. O surto de cólera chegou como um raio, transformando o hospital novamente em um necrotério em poucas horas. Florence viu seus esforços hercúleos serem ameaçados de destruição total enquanto seus próprios pulmões começavam a falhar sob o peso do cansaço extremo e da infecção iminente. A batalha agora não era apenas pelos outros, mas pela sua própria vida e pela sobrevivência de tudo o que ela construíra, enquanto o terror da doença ceifava vidas ao seu redor. O surto de cólera que assolou Scutari parecia ser o golpe de misericórdia contra os esforços de Florence Nightingale, uma provação final que testaria não apenas sua competência técnica, mas sua própria vontade de viver, enquanto a doença invisível ceifava vidas nos corredores que ela tanto se esforçara para limpar. Florence enfrentava sua hora mais sombria, lutando contra a exaustão que ameaçava paralisar seus pulmões e sua mente. No entanto, foi nesse momento de desespero absoluto que as reformas estruturais finalmente começaram a demonstrar sua força avassaladora. Com a chegada da comissão sanitária enviada de Londres, os esgotos entupidos sob o hospital foram finalmente limpos e a ventilação foi restaurada, permitindo que o ar fresco expulsasse o miasma da morte. O resultado dessa batalha silenciosa contra a negligência foi o clímax mais impactante da história da medicina moderna. Em um intervalo de tempo surpreendentemente curto, a taxa de mortalidade no hospital de Scutari, que antes assombrava a todos com terríveis 42%, despencou drasticamente para apenas 2%. Esse número não era apenas uma estatística em um papel amarelado. Representava milhares de pais, filhos e maridos que retornariam para casa, em vez de serem enterrados em valas comuns em solo estrangeiro. Os médicos militares, outrora seus críticos mais ferozes e arrogantes, viram-se obrigados a recuar diante da evidência irrefutável dos dados. Florence Nightingale havia provado que a higiene, a organização e o cuidado humanizado eram armas tão poderosas quanto qualquer intervenção cirúrgica da época. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, Florence Nightingale empreendeu um retorno silencioso para a Inglaterra. Rejeitando os desfiles triunfais e as honrarias públicas que a aguardavam como uma heroína nacional, ela viajou sob o pseudônimo de Miss Smith, buscando o anonimato que sua alma exausta tanto desejava. No entanto, o preço de sua dedicação foi alto. Acometida pela febre da Crimeia e por uma invalidez crônica que a manteria confinada a uma cama durante grande parte do restante de sua vida, ela se recusou a permitir que a doença física silenciasse sua voz reformadora. De seus aposentos em Londres, ela iniciou uma nova fase de sua missão, a transformação definitiva da enfermagem de um ofício marginalizado para uma ciência técnica respeitada e rigorosa. Em 1860, com os recursos do Fundo Nightingale, doados por um público agradecido, ela fundou a Escola Nightingale de Enfermagem no Hospital St. Thomas. Ali, ela estabeleceu padrões de treinamento
que exigiriam não apenas compaixão, mas um profundo conhecimento técnico, ética inabalável e disciplina científica. A enfermagem deixava de ser o refúgio de mulheres desesperadas para se tornar a espinha dorsal de um sistema de saúde moderno. Florence escrevia incansavelmente, produzindo manuais que se tornariam a Bíblia da profissão em todo o mundo, provando que o cuidado com o paciente era uma arte que exigia uma preparação tão vasta quanto a de qualquer médico. Mas o espírito dessa revolução não se limitava às fronteiras britânicas ou à figura solitária de Florence. O legado da profissão expandia-se através de outras figuras cruciais que compartilhavam a mesma chama de coragem. Mary Seacole, a destemida jamaicana que superou o preconceito racial e a rejeição oficial para montar seu próprio hospital nas linhas de frente da Crimeia, demonstrou que a compaixão não conhece limites geográficos ou burocráticos. Da mesma forma, no Brasil, Hannah Nery surgiria como a pioneira da enfermagem nacional, deixando o conforto de seu lar para cuidar dos feridos na Guerra do Paraguai, consolidando o fato de que a enfermagem é um chamado universal, que atravessa fronteiras e culturas em nome da preservação da vida humana. A resolução dessa história é a consagração de uma profissão que nasceu do caos e da dor para se tornar o pilar central da sobrevivência humana. Aqueles que antes eram desprezados e ignorados tornaram-se os guardiões da dignidade nos momentos mais vulneráveis da existência. A história de Florence Nightingale e de todas as enfermeiras que a seguiram é o relato de uma redenção coletiva, onde o conhecimento técnico se funde com a empatia profunda para combater o esquecimento. Hoje, a enfermagem permanece como um ato de resistência e amor contra a morte. Cada vez que uma luz se acende em um corredor escuro de hospital, o legado da Dama da Lâmpada continua vivo. Não se trata apenas de uma carreira, mas de uma promessa eterna de que ninguém será deixado sozinho em sua hora de maior necessidade. O impacto de Florence Nightingale é eterno porque ela nos ensinou que, onde há o cuidado humano fundamentado na ciência, há sempre um raio de esperança contra a escuridão da indiferença.